E aí, você conseguiu responder à atividade da aula anterior? Na aula anterior, nós falamos sobre o filósofo Platão, falamos sobre a sua obra intitulada O Banquete, na qual ele trata do tema do amor, que é um tema que está diretamente ligado ao tema da felicidade. Iniciamos também um conteúdo novo, que é justamente a visão do filósofo Epicuro acerca da felicidade. Bom, esse filósofo ele vai ter uma proposta, ele vai tecer alguns comentários acerca desse tema. Nessa carta à felicidade, que ele escreve para um de seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: qual é o caminho para a vida feliz? Aquele que diz que é novo demais para estudar filosofia, ou que é velho demais, já passou da idade para estudar filosofia, ele está dizendo a mesma coisa de que é novo demais ou velho demais para ser feliz. Ele acredita que o caminho da felicidade perpassa pelas reflexões acerca da vida, pelo autoconhecimento. Você lembra do Sócrates que dizia: conhece-te a ti mesmo, nos conhecendo ficará mais fácil para sabermos o que é a felicidade para nós. É por isso que esses livros intitulados 7 caminhos para a felicidade, como ter uma vida feliz, esses livros de autoajuda, eles estão fadados ao fracasso, ao erro, porque não há como universalizar a felicidade. Ela é pessoal, ela é predominantemente subjetiva. Não existe receita, não existe fórmula para a felicidade, uma vez que a felicidade ela muda de uma pessoa para outra. Bom, esse filósofo ele vai propor aquilo que ele chama de um tretafármaco, ou seja, 4 remédios para a vida feliz. O primeiro deles é você se livrar dos temores, o temor aos deuses. Bom, nós temos que contextualizar que durante esse período, a religiosidade dos gregos antigos era politeísta. Eles acreditavam nos deuses, em vários deuses. Havia Deus para tudo: o Deus do trovão, o Deus do oceano, o Deus da guerra, a deusa do matrimônio, a deusa do amor, enfim, havia Deus para tudo nesse período. E ele vai dizer o seguinte: uma das características das divindades é justamente a total e absoluta independência. Afinal de contas, trata-se de um ser transcendente. Então, não há por que nós, meros mortais, seres humanos, ficarmos preocupados com aquilo que os deuses podem fazer conosco. No período da Idade Antiga, os gregos acreditavam muito que os deuses eles interferiam na vida dos seres humanos. E o que Epicuro está propondo é o seguinte: bom, se os deuses existem, eles são deuses, e por serem deuses, eles não têm nenhuma necessidade, eles são absolutos, eles se satisfazem em si mesmo. Não há por que eles interferirem na vida dos seres humanos. Não existe necessidade de se completarem. Então, a primeira receita, a primeira dica que ele lança como proposta para uma vida feliz é justamente não ter temor algum em relação aos deuses. Um outro remédio, um outro fármaco, é que nós também não devemos temer a dor. A dor ela é sempre passageira, a dor passa, mas se for demasiadamente forte, ela acaba nos ocasionando a morte. Não há por que temer a dor,
uma vez que a dor ela pode ser suportada, uma vez que a dor ela é passageira, uma vez que se for demasiadamente forte, então ela já superará a nossa própria plenitude da vida. O terceiro fármaco, o terceiro remédio para uma vida feliz é não temer a morte. O que é a morte? A morte, para o filósofo Epicuro, é justamente a ausência das sensações. Bom, quando você morre, você já não está mais aqui. Mas enquanto você vive, a morte já não existe. Então não há para que se preocupar com a morte. Se você está vivo, preocupe-se com a sua vida. Se você já morreu, não há mais o que fazer. Então, não há por que nós tememos a morte, embora nós sejamos conscientes de que a nossa vida, ela é passageira, a nossa vida é fugaz, ela se vai, e somos os únicos seres que temos a plena consciência disso. Mas isso não deve ser motivo para nós nos angustiarmos, muito pelo contrário, nós devemos aproveitar e desfrutar da vida com excelência, com exuberância, com tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar. Por fim, o filósofo Epicuro, ele vai dizer o seguinte: o maior bem é a amizade. Desfrute de uma vida com outras pessoas, até mesmo para tomar um simples café da manhã. Nunca o faça sozinho, procure sempre um companheiro, um amigo, valorize as amizades. O maior bem é a amizade, segundo o filósofo Epicuro. A liberdade, a autorreflexão, elas são também condicionantes para esse processo. Então Epicuro é esse filósofo que vai se debruçar acerca dessa temática, vai fazer as suas reflexões e vai certamente romper com alguns paradigmas, diferentemente da concepção da tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, que acreditavam que a vida feliz era a vida em comunidade, a vida na polis. O filósofo Epicuro, ele se afasta da cidade, ele se afasta da política, mas ele conserva aquilo que para ele é fundamental, que é a amizade. Ele vai dizer que a felicidade, ela reside nos prazeres, mas vamos com calma, não é todo e qualquer tipo de prazer. O filósofo Epicuro, ele vai dizer o seguinte: existem 3 prazeres. Existe aquele prazer que ele não é necessário e não é natural. Que prazer seria esse? Por exemplo, a aquisição de bens, valores, não é natural e não é necessário. É uma falsa ilusão acreditar que isso possa nos trazer felicidade. O que nos traz é alegria, e as alegrias elas são sempre passageiras e momentâneas, que podem nos ocasionar frustrações futuras. Ele diz que existe uma segunda classificação, que são aqueles prazeres que são naturais, porém desnecessários. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, mas não há necessidade de comer e beber comidas e bebidas refinadas, tomar vinho, comer caviar, não há necessidade disso, ou até mesmo comer em talheres de prata, né? Esses prazeres também, eles são levianos, eles são rasos, é uma falsa ilusão da felicidade. O que nós devemos buscar são aqueles prazeres que são naturais e são necessários. A esses prazeres, a felicidade, ela é plena, ela é perene, ela tem uma duração um pouco maior e não irá lhe causar
frustrações futuras. Muito bem, vamos falar agora da visão de Freud. Freud, ele tem pessimismo com relação à felicidade. Ele acha que a felicidade não é possível em razão das nossas frustrações, em razão da não plena e total realização dos nossos desejos. Os nossos desejos, eles são sempre frustrados e nunca satisfeitos na sua plenitude. E se nós levarmos em consideração a ideia de uma vida feliz, na nossa sociedade em que vivemos, cheia de problemas, onde existe fome, onde existe guerra, essa vida feliz, ela é impossível. A questão que eu deixo para você, nessa aula de hoje, é a seguinte: o que é a felicidade para o filósofo Epicuro? Resolva essa atividade e me mande para que a gente possa fazer a discussão posteriormente. Um forte abraço e até mais.